Olá, boa noite. Aqui é o Israel Ávila e estou aqui de volta aqui com essa primeira videoaula que eu vou estar fazendo aqui no meu canal. E essa videoaula 100% gratuita que eu vou estar disponibilizando aqui para vocês, tá? Vou estar trazendo um conteúdo aqui para vocês que muitos canais, muitas pessoas vão estar cobrando para ensinar isso para vocês, tá? E eu estou aqui disposto, né, a entregar esse conteúdo aí de forma gratuita para vocês, tá bom? Que é a minha intenção aqui é ensinar para pessoa que não tem conhecimento nenhum deste mercado, tá? É uma pessoa que já ouviu falar no serviço dela, na faculdade, na escola, né, seja onde for, sempre vai ter algum colega ou alguém que comenta, né, sobre Bitcoin, sobre criptomoeda, né, quando tá subindo, quando tá caindo. Então é algo que eu imagino que você já tenha ouvido falar, e não é à toa que você, veio pesquisar esse tipo de conteúdo, tá. Então se você caiu aí no meu canal, por favor, se você gostar, não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir meus vídeos também, tá bom. E pode fazer qualquer comentário aí, pergunta, que eu vou estar disponível aí para poder responder vocês, tá bom. Então essa aqui é a primeira aula, tá bom. Na primeira aula sobre criptomoedas, né, e blockchains, eu vou estar falando aqui sobre o Bitcoin. Então, o Bitcoin é a nossa moeda principal, tá bom? Ela que impulsionou esse mercado de criptoativos, né? Então foi a 01, a primeira, né? Aqui é, a que foi criada e os outros, né, foram seguindo o caminho dela, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Bitcoin. Deixa eu clicar aqui na tela. Tá, aqui é o índice, né? Nosso índice. Então aqui a gente vai estar falando aqui um pouco, aqui, né? Vamos fazer a introdução, tá bom? Vamos estar falando que é Bitcoin, da onde surgiu, a tecnologia por trás, como funciona, a mineração, a limitação de oferta e halving, isso aqui é muito importante, tá? Limitação de oferta e halving, tá bom? Volatilidade, valor do Bitcoin, aplicações além da moeda, contratos inteligentes, desafios, controvérsias e conclusão. Então tá aqui montado nossa primeira aula aqui, tá bom? Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para vocês, tá bom? Não vou ficar enchendo linguiça, tá? Então, a introdução é essa aqui, né? Aquilo que eu já falei para vocês. O Bitcoin é a moeda principal nesse mercado, tá bom? Ela é a que tem maior capital de mercado, né? Maior investimento, tá bom? Ela foi a pioneira, então ela que criou esse novo mundo de criptoativos, né? Foi graças ao Bitcoin, né? Graças ao Satoshi Nakamoto, que é o criador dela. Então ele que deu o start aí nessa revolução financeira, né? Por que revolução financeira? Eu vou estar falando mais para frente, né, mais a fundo sobre isso aí, mas é a questão de você ser o dono do teu próprio dinheiro. Você pega seu dinheiro e coloca na tua carteira e ninguém vai mexer nela. Diferente da moeda fiduciária, que é o quê? O real, dólar. Esse dinheiro o governo ele consegue controlar. O Banco Central tem um controle. Ele sabe para quem que você está enviando, de quem você está recebendo. Ele vai cobrar impostos em cima desse valor. Você acha que aquele valor, aquele dinheiro é seu, mas não é. A moeda fiduciária, ela é inflacionária. Ela é inflacionária. Então, ela pode ser impressa de acordo com a demanda do governo. O governo está precisando de dinheiro, ele vai imprimir dinheiro. E aquele seu dinheiro, sua moeda, né, que você tem do seu país, ele vai perdendo o valor dele conforme vai passando o tempo, né, por conta da inflação. Então, o Bitcoin, ele foi criado justamente pensando em tudo isso. É o que não tem a mão do governo, né, não tem ninguém cuidando daquele dinheiro, não é centralizado, ele é descentralizado, tá? Então, vai ser o que? Você é o dono da sua moeda, ela é deflacionária, né? Ela tem um certo limite de moedas que podem ser emitidas, né? Então, isso é uma das coisas, é um dos fatores que faz o Bitcoin ser uma moeda tão incrível, né? Uma moeda tão boa, né? E uma tecnologia que veio realmente para mudar o mundo, veio realmente aí para mudar nosso entendimento, né, de tudo. Tá bom? Então, vou jogar aqui a câmera para cá. Então, o que é Bitcoin? Né? Então, a definição do Bitcoin. O Bitcoin é uma forma de moeda digital descentralizada que opera sem uma autoridade central ou governo, como eu acabei de falar. Em vez disso, é baseado em uma tecnologia revolucionária chamada blockchain, que permite transações seguras e transparentes, tá? Isso aqui é muito importante também, tá? Depois eu vou estar falando da blockchain, mas a questão
de fazer uma as transações na blockchain permite que você tenha o registro, né, você faça essa transação sem intermédio, né, sem o governo, alguém, o Banco Central fazendo aquela intermediação, e na real quem vai estar fazendo esse serviço, né, são as máquinas que estão minerando, tá. Você que fica ouvindo toda hora sobre mineração, o que que é mineração? Os caras vão com uma marreta lá, com uma picareta, vão ficar lá batendo lá no Bitcoin lá e vai surgindo Bitcoin? Não, não é isso, tá. É só um termo mais, genérico, né, pra gente entender como é que funciona esse sistema deles, né, que é a mineração. Eu vou falar mais pra frente aí, vocês vão ver como é interessante, tá. Então, principais características, a descentralização, ela não é controlada por nenhum governo ou instituição financeira, a transparência, todas as transações são registradas, em um livro, né, que é a blockchain, e a escassez, a oferta do Bitcoin é limitada, criando um elemento de escassez semelhante a metais preciosos, tá. Por isso que falam que o Bitcoin é o ouro do futuro, né, é o ouro digital, né, pra quem não acredita aí, ele é o futuro, tá bom? Então, história e origens. Então, o Bitcoin foi proposto em 2008 por uma pessoa do grupo ou grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, tá. Esse aí foi o criador do Bitcoin, tá. A gente não sabe até hoje se essa pessoa realmente se chamava Satoshi Nakamoto, da onde que ele era, né, ele era um nome, fake, né, que é provavelmente uma pessoa que não queria ser identificada pelo fato que poderia ser criminalizado, né, pelo fato de ser uma moeda que não tem controle né, nenhum governo tem controle, né. Então o cara provavelmente, né, o criador, ele por esse medo, ele, né, com esse receio, ele não quis se expor na internet, falando quem ele realmente era, tá. Então, juntamente com a criação do Bitcoin, né, ele disponibilizou nesse fórum, né, que ele conversava com o pessoal, né, o Satoshi Nakamoto, o white paper que ele descreveu, né, a visão de futuro da moeda, né, e que operaria sem necessidade de uma autoridade central, tá bom? Essa é a parte mais interessante do Bitcoin que, assim, pô, foi o que revolucionou, né? O software Bitcoin foi implementado no lançamento de 2009, marcando o início de uma era das criptomoedas. Então, as motivações iniciais foi a desconfiança em instituições financeiras, né, após a crise de 2008, foi muito importante essa crise aí, para vocês verem, né, a criação em 2009, a crise de 2008, então, com a preocupação aí dessa questão, né, de segurança com o seu dinheiro, busca por um sistema financeiro mais transparente e acessível, e desejo criar uma moeda que não estivesse sujeita à manipulação, tá. No caso, manipulação governamental, tá. Muito importante isso aqui, tá. Que eu falei a questão da inflação, né, o governo ele precisa de dinheiro, ele vai imprimir dinheiro, isso aí é fato, tá bom. Então a tecnologia por trás do Bitcoin. Então, o que é blockchain, né? A gente fala Bitcoin, a gente tem que falar da blockchain também, tá? A blockchain é um registro descentralizado e distribuído que contém todas as transações já realizadas com o Bitcoin, tá bom? Então, cada transação, né, tem uma pessoa desse ponto aqui, né? Tá aqui na câmera aqui, tem uma pessoa nesse ponto, outra pessoa nesse ponto aqui, tá? Essa pessoa aqui vai transferir, né, o valor, né, da moeda para essa outra pessoa aqui, né, no outro lado. Essa aqui vai transferir para essa, tá bom? Eh, Só que não é simplesmente: "Ah, eu vou inserir, vou tirar dinheiro da minha carteira e colocar na sua", não. Tem um outro tem um outro elemento aí, né, que são as máquinas, né, que estão fazendo o processamento, né, dessas transações, né. Então, de forma descentralizada, né, tem pessoas que disponibilizam suas máquinas, né, com o poder gráfico das suas máquinas para poder fazer o processamento dessas transações. Então, não só uma máquina, tá, que fique bem claro, ele tem algumas confirmações, então são mais de uma máquina. Então, essas várias máquinas, elas vão confirmarem que realmente o dinheiro está saindo desse ponto aqui e indo para este ponto aqui, tá bom? Ele vai fazer essa confirmação aí, e cada máquina, né, vai passar por cada máquina, e cada máquina vai falar, vai dar ok, falar: "Ó, realmente, essa carteira tá transferindo para essa e tá tudo ok, não tem nada de errado, tá bom?". E quando confirma, todas essas máquinas fazem essa confirmação, aí sim o valor vai cair na carteira, né, do destino, tá bom? Então essa é a importância aí da blockchain. Então todas essas transações aí, como
quando elas são realizadas, elas vão estar nesse livro, né, de transações, né, que são nesses blocos, tá. Funciona como um livro-razão público, acessível a todos os participantes da rede, né. Então, assim, tá disponível, né, mas como eu falei, o Bitcoin ele é algo mais privado, né, você não consegue saber da onde que saiu, de quem que é, entendeu. Tem o registro da carteira, mas não tem o nome da pessoa que é o dono da carteira, entendeu. A minha carteira tá lá, ela tem um código, tá, toda carteira tem um código, né, como se fosse uma senha, o registro dela, dessa carteira, e quando ela passa para outra carteira, tá bom, não tem nada que vai identificar quem tá fazendo essa transação, não tem nada, nada, nada. Então é mais um fato aí que protege, né, o seu dinheiro aí do governo aí até, né, de apreensão aí de dinheiro, tá bom. Então funcionamento básico, as transações são agrupadas em blocos e cada bloco tem uma referência ao bloco anterior, tá bom. A prova de trabalho, né, que é o Proof of Work, né, que é o que eu falei que é um processamento gráfico, né, que as máquinas emprestam, né, para poder processar as transações, tá bom? E ela é utilizada para validar e adicionar novos blocos, tá bom? Benefícios da blockchain. Então, a segurança, como eu falei, são várias máquinas fazendo essa intermediação, né? Então, aumenta a segurança dela, né? E a descentralização e a criptografia torna a manipulação extremamente difícil, tá? A transparência, todas as transações são visíveis, promovendo a confiança na rede, tá? Como eu falei, ela é transparente, qualquer pessoa pode ir lá ver o que está registrado, tá bom? Só não vai ver o dono da carteira, você não tem acesso a isso, tá bom? E imutabilidade, né, uma vez registrado, um bloco não pode ser alterado. Então, essa tecnologia é a espinha dorsal do Bitcoin, né, proporcionando segurança, confiança e um ambiente digital, tá bom? Então, assim, no mundo atual que a gente vive, né, com tantos golpes, né, tantas pessoas, né, na internet tentando passar o outro para trás, então isso aqui traz uma segurança melhor aí na hora de fazer transações financeiras, né. Tá bom. Processo de transação, tá? Vamos falar aqui como funciona o Bitcoin. Então, quando alguém realiza uma transação em Bitcoin, ela é transmitida para a rede. Os mineradores agrupam várias transações em um bloco e competem para resolver complexos problemas matemáticos, tá? Então, como falei, tá? Cada transação ele vai ocupar, né, um bloco ali, né, um espaço do bloco, né? Nesse bloco vai registrar várias transações, tá bom? E quando está sendo realizado essas transações, né, os mineradores, né, que a gente fala, né, que são as pessoas, né, que emprestam as máquinas ali para processar, fazer, né, processamento dessas transações, eles vão competir, né, entre eles, que é o quê? Existem taxas, né, nada de graça, obviamente, né, então quando você vai fazer transferência de um ponto para o outro, né, de uma carteira para outra, vai ter um custo, né, gerado dessa transferência. E esse valor vai ser distribuído para os mineradores, né, para quem está fazendo essa transação, tá bom? E cada vez que um bloco ele é finalizado, né, então vai ter um bloco e esse bloco ele vai sendo inserido as informações das transações, né, até completar, né, até preencher completamente esse bloco, tá bom. Aí quando completa esse bloco, tá, tem uma recompensa, aí que fala que é o mi aí que entra a mineração, né. Por quê? Eh, por eles terem feito essas intermediações, né, durante o bloco, né, a criação daquele bloco inteiro ali de registros, quando fecha esse bloco, ele vai liberar, né, um pedaço do Bitcoin, né, vamos dizer assim, né. A gente fala que é a fração, né, vai liberar uma fração do Bitcoin. E essa fração do Bitcoin, né, que ela tem um limite, né, ela é limitada a 21 milhões, né, e atualmente, se não me engano, está em 18 milhões, 19 milhões, eu não vou recordar agora aqui para falar para vocês, mas está em torno disso aí já emitidos, né. Então cada vez que ele termina o bloco, eles emitem mais um pouquinho de Bitcoin. Então até totalizar os 21 milhões de bitcoins que tem disponíveis, né, para serem minerados, e eu vou estar falando mais para frente, quando eu for falar aí da questão do halving, tá bom? Que aí vocês vão entenderem como é que funciona esse sistema, tá bom? Então, mineradores bem-sucedidos adicionam o bloco à blockchain e são recompensados com bitcoins recém-criados, é o que eu acabei de falar. Esse processo, conhecido como a mineração, é fundamental para a segurança e integridade da rede, tá? Verificação e consenso. Os nós de uma rede verificam a validade das transações antes de adicioná-la ao bloco. O consenso é alcançado por meio de um mecanismo de prova de trabalho, que é o Proof of Work, né? Que exige esforço computacional significativo, tá? Ele precisa de um processamento gráfico, tá?
não é processamento, assim, do processador. O gráfico fala para o Bitcoin, especificamente para o Bitcoin, ele vai utilizar processamento da tua placa de vídeo, tá. Então quando você faz mineração do Bitcoin, é a tua placa de vídeo ali que vai estar sendo utilizada para fazer esse tipo de validação, tá bom. Tempo de confirmação, então a confirmação de uma transação pode levar alguns minutos até que seja adicionada a blockchain. Em resumo, o Bitcoin opera em um sistema distribuído onde os participantes colaboram para validar e registrar transações de forma segura e descentralizada, tá bom? Então, a mineração de Bitcoin, né? Deixa eu ver aqui. A mineração, o que é mineração, né? Então, a mineração é um processo pelo qual os bitcoins são criados e as transações são adicionadas à blockchain. Os mineradores competem, né, para resolver os problemas. Acho que eu já falei disso aqui, acho que está repetindo aqui. Peraí, tá. Então, mineração de Bitcoin. Que mineração? A mineração é um processo pelo qual os bitcoins são criados e as transações são adicionadas à blockchain, tá? Então, aqui eu já falei aqui sobre a recompensa dos mineradores, tá bom? A recompensa diminui. Ah, tá. Isso aqui é importante, tá? Os mineradores bem-sucedidos são recompensados com bitcoins recém-criados e taxas de transação, tá? Então, eles recebem o que você paga e o que é liberado da própria rede para eles, tá bom? Então, esses dois ganhos que eles têm, tá bom? A recompensa diminui pela metade periodicamente, em um evento conhecido como halving, tá bom? É por isso que não foram emitidas todas as criptomoedas, por conta desse halving, tá bom? E a gente vai ter um tópico somente dele para vocês entenderem o quão importante é isso para o Bitcoin, a questão do halving, né? E toda a sua movimentação financeira, né? De aumento, né? De bull market, de bear market, tá bom? A mineração é fundamental para a segurança e descentralização. Mecanismos como prova de trabalho, né, Proof of Work, garantem que nenhum participante tenha controle excessivo, né? Ninguém vai ter um controle a mais que o outro, é todo mundo igual nesse sistema, né? Todos vão ter o mesmo ganho, né, de acordo, né, entre aspas, né, de acordo com quanto você empresta, né? Você empresta para a rede Bitcoin de processamento gráfico, né? E aqui a gente também tem o impacto ambiental, né, então existe um debate sobre o consumo de energia e mineração, e é uma questão em foco, né, com esforço e direção à eficiência energética. Por quê? Porque por ele precisar desse processamento, né, ele vai precisar de máquinas que vão ter que, né, gastar mais energia, né, para poder aumentar seu processamento, né, para ter um poder maior de processamento para poder minerar Bitcoin, e isso é prejudicial, né, o gasto de energia é excessivo, né, somente para fazer esses processamentos, né, eh eh, ele acaba sendo prejudicial sim para a questão do impacto ambiental, né. Então, é algo que está sendo bastante discutido, né, porque ele é muito bem feito, mas a eficiência dele é muito baixa. Não sei se vocês conseguem entender, né. Por que que a eficiência é baixa? Por conta do tanto de energia que ele gasta para poder, entendeu, minerar um pouquinho ali. Então ele não é muito amigo aí do meio ambiente, tá bom. O Bitcoin por esse motivo, tá. Mas a gente, conforme vai passando os anos, né, os mineradores estão arrumando outras formas de obter energia, né, que eu falo, por meio de placas solares, né, de energias mais limpas, né. Então isso aí tá ajudando aí também a conscientização aí do pessoal aí que minera, né, essa cobrança aí da questão do impacto ambiental, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o halving. Então o que que é o halving? O halving é um evento que ocorre a cada 210.000 blocos, tá? Minerados, aproximadamente a cada 4 anos. Então, calculando o número de transações, né, que ocorrem, né, a gente sabe mais ou menos que vai dar, tá dando essa média de 4 anos, quando ocorre essas 210 esses 210.000 blocos, né, minerados. Então, durante o halving, a recompensa dos mineradores é reduzida pela metade. Então, lembra que eu falei que tem aquele bloco, que os mineradores estão fazendo os registros ali, colocando aquele bloco. Quando finaliza aquele bloco, né, ele distribui, né, pedaços de Bitcoin, né, pega vários pedacinhos de Bitcoin e distribui para o pessoal ali que
né, várias frações para o pessoal que está minerando, tá? É recompensa deles por ter minerado aquele bloco inteiro, tá bom? Só que essa recompensa, a cada 4 anos, ela reduz pela metade. Então isso faz com que o Bitcoin a cada 4 anos fique mais escasso. Então essa é a importância aí do halving, tá bom? E então o halving ele é projetado justamente para isso, para limitar a oferta total de bitcoins, criando uma escassez artificial. Essa escassez é compatível com metais preciosos como o ouro. Então por isso que a gente fala que é o nosso ouro digital, por quê? Porque não é infinito. Você não tem como você imprimir, né, entre aspas, Bitcoin. A mesma coisa do ouro. O ouro é limitado, né? Você não tem como fabricar ouro, né? O ouro você vai minerar, né, o ouro, um dia ele vai acabar. Ele é um metal que ele ele é escasso, né? A gente pode dizer assim, e a cada ano que passa ele acaba sendo mais escasso. Então a gente faz essa analogia entre o Bitcoin e o ouro, né? E a gente pode sim chamar o Bitcoin de ouro digital, tá? Por isso que aí que entra a importância do investimento em Bitcoin, tá bom? Impacto no mercado. Então, historicamente, o halving tem sido associado a um aumento significativo do valor do Bitcoin. A redução na recompensa incentiva a valorização do ativo devido à sua descrença, da sua crescente escassez. Perspectivas futuras, então, o próximo halving está previsto, gerando especulações sobre o seu impacto no mercado. Então, o próximo halving está mais ou menos previsto, hoje eu estou falando aqui, dia 16 de novembro de 2023, né? E a previsão do próximo halving está aproximadamente para março de 2024, ali, março, abril, está em torno disso aí, né? Como é quantidade de blocos, né? Então a gente não consegue prever a data exata, mas a gente consegue fazer um cálculo, né? Calculando as transações, né, atuais, né? Como está sendo, para a gente ter uma ideia de quando que vai ser o próximo, tá? Então nós estamos muito próximos. E toda vez que tem o halving, e o halving acontece, né? Tem essa valorização, tá? Então aqui a gente vai falar também da volatilidade, então a natureza volátil, o valor do Bitcoin é conhecido por sua volatilidade, com flutuações de preço que podem ser significativas em curto períodos. Essa volatilidade é influenciada por vários fatores, incluindo demanda do mercado. Então, em eventos macroeconômicos e regulamentação, tá? Então, às vezes, o que acontece uma reunião do Fed, né, do Federal Reserves, né, lá dos Estados Unidos, às vezes uma reunião deles que eles decidam aumentar os juros, né, lá dos Estados Unidos, né? Isso já acaba impactando o Bitcoin também, tá? Então, às vezes o mercado SP500, né, o índice lá das bolsas, da bolsa lá dos Estados Unidos, quando ele começa a cair, o Bitcoin geralmente ele acompanha, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? O Bitcoin, hoje em dia, ele tem muito dinheiro institucional. Então, o que seria esse dinheiro institucional? Seria os grandes detentores, né, de dinheiro, né? Que veem no Bitcoin uma oportunidade e acabam investindo. Quando essa grande quantidade de dinheiro entra, né, é quando começa a subir o valor, né, obviamente. Mas a gente depende muito do quê? Do ânimo do investidor, né? Então, e o investidor americano, né, os grandes investidores americanos acabam influenciando muito nessa volatilidade do Bitcoin, tá? Então, aqui a gente fala aqui, ó, fatores que influenciam, né? Adoção institucional, anúncios de adoção por grandes instituições financeiras podem impactar positivamente. Regulamentação, mudanças políticas governamentais podem influenciar a confiança. Percepção pública, narrativa em torno do Bitcoin, na mídia, né? O que o pessoal está falando do Bitcoin influencia também, obviamente, né? E estratégias de gerenciamento de risco. Então, né, eu coloquei aqui, devido à volatilidade, investidores frequentemente empregam estratégias de gerenciamento de risco, que é o que eu vou estar ensinando para vocês aqui nesse meu canal, tá? Com essa série de vídeos que eu vou estar fazendo, vai ter um vídeo especial só para falar sobre o gerenciamento de risco, o que vocês não devem fazer, tá? Para poder gerenciar essa grande volatilidade, tá? Porque da mesma forma que o Bitcoin, ele pode dar uma subida, né, brusca, né? Ele pode ter uma queda muito brusca também, tá bom? E depois nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre as altcoins também, tá? Não é só o Bitcoin que existe no mercado, tá? Mas enfim. Então, é fundamental compreender e aceitar os riscos antes de você participar desse mercado, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa série de aulas para vocês de forma gratuita, tá? Para vocês poderem saber aonde vocês estão se metendo, tá bom? Então, aplicações além da moeda. Então,
são os contratos inteligentes, tá? Depois, quando eu for falar das altcoins, eu vou falar melhor do Ethereum para vocês entenderem. Então, o que são contratos inteligentes, tá? Contratos inteligentes são programas autônomos que executam automaticamente termos acordados quando as condições predefinidas são atendidas. Eles são construídos na blockchain e automatizam a execução de acordos sem a necessidade de intermediários, tá bom? Então, contratos inteligentes são registros na rede, né? Você pode, além de você fazer transações, você pode colocar algum registro importante ali na rede, tá? Há um tempo, né, uns anos atrás, né, uns 3 anos para cá, ficou muita febre dos NFTs, que são que imagens, né, que são registradas em contratos inteligentes, na blockchain. Então você tem uma imagem que ela está registrada na blockchain, então isso torna aquela imagem original. Então você pode ter uma arte, né, tem um artista, ele faz uma imagem, né, antigamente você ia no, visitar, né, uma galeria, né, de artes, né, aí você gosta de um quadro, você olha aquele quadro que é um quadro que um artista específico fez, que é único, né, aí você fala: "Ah, gostei desse quadro, vou comprar aquele quadro". Então aquele quadro é seu, ele é único, né, ninguém vai ter aquele quadro, porque você pegou o original, o que foi feito pela mão do artista ali, né. Então isso torna aquele quadro especial, né, é o quadro único. Da mesma forma são os NFTs, então você tem uma imagem, você registra na blockchain, né, você é um criador, você é um artista. Eu criei essa imagem, eu jogo na blockchain, eh e dentro da blockchain, vai estar lá o registro, lá, né, num contrato inteligente vai estar lá o registro, e eu posso dizer que só eu possui aquela imagem. Outras pessoas podem ter aquela imagem? Bom, eu posso tirar foto, né, você pode tirar print da tela do seu computador, você vai ter também acesso àquela imagem. Mas a original, quem vai ter vai ser você. Você pode comprovar: "Ó, eu tenho a original, porque eu comprei desse artista e ele está aqui registrado nesse contrato inteligente", tá bom? Isso, assim, eu tô dando um exemplo muito básico, tá, vai muito além do que isso, tá, registro de imóveis, muito além, registro de sites, né, no futuro, com a Web3, né, a gente vai estar vendo muito isso aí também, não vai ser mais domínio do site, né, o seu domínio vai ser um contrato inteligente gravado no blockchain que vai registrar que aquele domínio daquele site é seu. Aí vamos supor, você vai comprar uma casa, né, no futuro vai ser assim. Então, você vai em cartório? Não, vai acabar com os cartórios, por quê? Porque você comprou aquela casa, você tem um registro na blockchain que aquela casa tá na sua posse, ela é de sua posse, entendeu? Você não precisa de um cartório para comprovar isso vai estar lá registrado na rede, entendeu? Qualquer pessoa vai lá poder acessar a rede e vai ver: "Olha, realmente a casa está registrada naquela carteira, né, que a carteira é do fulano, então realmente ele comprovou que a casa é dele". Então é basicamente isso aí que são os contratos inteligentes, né. Então aqui a gente está falando aqui do Ethereum, né, mas vai muito além, tem outras criptomoedas que utilizam essa mesma tecnologia, né. Então, embora o Bitcoin tenha sido pioneiro nas criptomoedas, a Ethereum desempenhou um papel crucial na popularização dos contratos inteligentes. Outras blockchains também estão explorando ativamente essa funcionalidade, tá? Então, as aplicações práticas, né? Então, são os contratos inteligentes, têm aplicações em diversas áreas, desde finanças descentralizadas, são as DeFis, que é muito importante também. E eu fico animado quando começo a falar disso aqui, porque isso aqui, o DeFi é outra coisa também que eu vou estar falando em outros vídeos, né, para vocês entenderem como é que funciona, né, e como você pode fazer transações de forma descentralizada, né. Não falo nem mais do governo, eu falo, assim, de empresas, né, corretoras, quando você faz uma transação numa corretora, você está fazendo querendo ou não, uma transação, que está centralizada na mão de uma pessoa, né, que é o dono da corretora, então ele pode sumir com o seu dinheiro. Aqui não, a DeFi não, tá bom? Então, são as finanças descentralizadas, que é muito bacana isso aí também, tá bom? Eles oferecem eficiência, transparência e reduzem a necessidade de confiança nas transações, tá? Os desafios futuros, então, apesar do seu potencial, os contratos inteligentes enfrentam desafios, incluindo questões de segurança e complexidade. O desenvolvimento contínuo e aprimoramento dessas tecnologias moldarão o futuro das transações digitais. Então, os desafios, né? Então, regulamentação é algo aí que o Bitcoin ele está sofrendo bastante com isso, né, os países estão vendo o crescimento do Bitcoin, como ele está ganhando valor, né, então os governos eles tendem a querer controlar isso, tá. Nós temos a escala, né, aumentar a capacidade de transação para lidar com a demanda global. Então, né,
nós dependemos dos mineradores, né, e dependemos da recompensa que esses mineradores vão receber para ver se vale a pena ou não eles minerarem. Então, conforme vai aumentando a demanda, tem que aumentar sim a quantidade de mineradores, senão isso atrasa as transações, tá? Isso é um grande problema do Bitcoin. Ele é muito lento para fazer transações, né? Dependendo do dia, às vezes ele está tendo uma alta, tá muito volátil o mercado, então ele está com volume muito alto. Isso faz com que as transações fiquem mais caras, né? Porque dependendo do volume, vai aumentando o valor da transação e cada vez mais lenta, né? Então isso é um problema. A gente está falando de uma tecnologia que veio para descentralizar, né, as finanças, porém ela tem esse grande problema que é a lentidão do sistema, né, justamente por ela não ser centralizada. Não tem como você reclamar para uma empresa, né, olha, o Bitcoin está atrasando para fazer a transferência do meu dinheiro, ó, pô, vocês estão cobrando muito dinheiro da transação. E você não pode chegar e reclamar isso, né? Porque não existe um dono, não existe uma empresa por trás dela, né? Os donos é todo mundo que possui Bitcoin, todo mundo tem uma pequena participação dessa tecnologia, tá bom? Então, os ilícitos, né, que é uma briga aí dos governos, né, porque eles falam que o Bitcoin foi criado, né, justamente como você não pode rastrear, né, quem foi que fez a transferência para quem, então tem muitos, né, criminosos que utilizam a tecnologia sim para poder lavar dinheiro, para poder realmente não ser pego ali pelo próprio governo, né, pela polícia ali. Então ela é sim utilizada, né, para os ilícitos, né, infelizmente. O impacto ambiental, como eu já falei, né, a vulnerabilidade, né, questões de segurança, né, até hoje o Bitcoin ele é considerado muito confiável, tá? Mas mesmo assim, com tudo que existe na internet, né, na computação, nada é impossível, né? Então, sim, ele pode sofrer algo no futuro, né? Algum tipo de ataque, né? Que possa ter acesso, né? E quebrar a criptografia dele, tá bom? Mas por enquanto isso não ocorreu, tá bom? Fiquem bastante tranquilo que Bitcoin tá aí desde 2009 e até hoje nada disso aconteceu, tá? Então, as perspectivas de solução. Então, empresas e desenvolvedores estão trabalhando em soluções para enfrentar esses desafios, tá? Como eu falei, os mineradores eles têm poder de modificar algumas coisas no Bitcoin também, tá bom? Que como são eles que emprestam as máquinas para fazer esse processo, eles podem falar, ó, vamos nos reunir aqui, vamos criar uma modificação aqui para o Bitcoin, né? E a partir dessa modificação, né, desse código que a gente fizer, a gente só processa esse novo código, né, do Bitcoin que a gente vai rodar aqui nas nossas máquinas, né? Então, sim, os mineradores têm esse poder de modificar algumas coisas no Bitcoin, não é tudo, tá? Não tem poder, vamos fazer uma nova blockchain, não. Continua, a essência do Bitcoin continua, mas algumas coisas acabam mudando ali, até mesmo por causa dessa questão aí da mineração, né? Então, a colaboração com autoridades e esforços para aumentar a eficiência energética, né, na mineração são áreas de foco. Então, chegamos aqui na conclusão, né? Então, voltando a falar aqui nessa questão aqui dos desafios, né? Então, tem muitos problemas, né? Apesar da solução que o Bitcoin trouxe, né? Ele ainda tem alguns problemas, né? Nessa questão aí da, das transações, que às vezes tem um pouco de atraso, aumenta o valor, tá bom? Mas no mais, assim, o Bitcoin, a minha opinião, né? É uma maneira que eu tenho certeza que o governo ele não vai estar botando a mão no meu dinheiro, tá bom? Então eu posso fazer não, entre aspas, né? Mas eu posso, não sei, tá sendo processado aí, né? A gente não sabe como é que vai estar o futuro, né? Vamos supor que a gente esteja vivendo uma, uma ditadura, né? Então, se o governo quiser pegar seu dinheiro, ele vai pegar, né, como já aconteceu no Brasil, inclusive, né? Não precisava nem estar na ditadura, né? O Fernando Collor, né? Quando eu nem era nascido ainda, né? Mas ele fez isso aí com os brasileiros, né? Foi lá, meteu a mão na poupança de todo mundo, porque ele achou por direito que ele podia fazer isso para poder pagar dívidas do Brasil. E as pessoas não podiam fazer nada, porque o seu dinheiro estava no banco, né? E o governo, né? O Estado, ele tem total controle daquele dinheiro, ele tem total controle daqueles bancos, né? Então, se naquela época existisse Bitcoin, as pessoas que tivessem com seu dinheiro investidas em Bitcoin não estariam nada preocupadas, elas estariam muito tranquilas com seu dinheiro na carteira e em paz, né? Então,
Essa é a minha primeira aula, tá bom? Aqui no canal. Se você gostou do conteúdo, tá? Dessa aula, se você achou interessante, importante, né, para o que você procura, por favor, eu só peço que você se inscreva no canal, tá bom? Se você puder curtir também, tá bom? E ativar o sininho, vai me ajudar muito e vai me animar muito para continuar criando outras videoaulas, né? Porque eu estou disponibilizando de maneira gratuita, tá? Qualquer lugar, né, que você for, você vai ver que, né, os YouTubers, né, o pessoal em geral, eles vão estar vendendo esse conteúdo, tá? Não vai estar vindo de graça, tá bom? E eu ainda pretendo trazer aqui para vocês, né? Pretendo trazer como se cadastrar numa corretora, tá? Como criar uma carteira, como fazer transações em DeFis, tá bom? Em finanças descentralizadas, tá bom? Então, são coisas muito importantes que vocês têm que entenderem, né? Eu tô criando esse vídeo aqui, que é para você que não tem conhecimento nenhum desse mundo. Você chegou agora, você tá vendo notícias lá falando, o Bitcoin tá subindo. Estão falando um tal de halving aí que vai fazer o valor subir, realmente, tá? Historicamente, isso realmente faz aumentar o valor do Bitcoin. Então, se você tá nessa busca, tá? Eu peço que você continue me acompanhando, porque eu vou continuar trazendo as videoaulas, tá bom? Mas vocês têm que fazer a parte de vocês, tá bom? Para eu poder ficar animado, né, com esse tipo aí de conteúdo, tá bom? De produzir esse tipo de conteúdo aí para vocês. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter sido o mais breve possível, né? Bitcoin ele é complexo e não é, entendeu? A gente não tem que saber da criptografia por trás dele do funcionamento, mas é bom a gente saber o que é, né? O que é esse tal de Bitcoin, né? Então, fica aí a dica aí para vocês, tá bom? Então, até a próxima e obrigado. Tchau.